Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para falar do livro e do filme A Espera de um Milagre. O livro, obviamente, é do Stephen King e o filme, eu não me lembro agora o nome do diretor, mas é um filmaço, um filme muito bom, tem 3 horas de duração e eu nunca tinha visto o filme antes. Assim, eu tinha visto alguns, como é que eu posso dizer? Alguns trechinhos isolados quando eu ligava a TV a cabo e ficava passando, mudando de canal e caía nesse filme e eu vi um trechinho ou outro, mas nada, sim, acabava não vendo o filme inteiro por alguma razão que eu desconheço. Mas de qualquer forma, eu li o livro e quis assistir o filme logo em seguida porque eu soube de antemão que o filme ele era muito fiel ao livro. Não era, ele é muito fiel ao livro, né? Porque eu comprovei lendo, né? E assistindo ao filme. Então, eu acho que a direção do filme ela é impecável. A escolha dos atores foi uma escolha muito bem feita, né? O casting, o roteiro, né, que é a adaptação da obra, do livro para o filme, eu achei muito bem feita, assim, essa adaptação. E a adaptação foi feita pelo próprio diretor, que eu esqueci o nome. E, sei lá, achei que o resultado final do filme foi muito fiel ao livro mesmo, né? Mas o mais curioso dessa história toda é que eu lendo o livro, mesmo já sabendo que era o Tom Hanks que fazia o papel principal desse guarda aqui, né, que está na capa do livro, do Paul Edgecombe, eu pensei, quando eu li o livro, eu não pensava no Tom Hanks, mesmo sabendo que era o Tom Hanks fazendo o papel. Isso que é legal. Quer dizer, mesmo que você... eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo não acontece. Eu já de repente já ter visto um filme e ficar com os personagens na cabeça, e daí quando eu vou ler o livro eu fico com esses personagens na cabeça do filme. Não acontece isso comigo. Quando eu leio, eu desligo do filme e consigo criar os personagens na minha cabeça, assim, usando a minha própria imaginação. Então, isso é muito legal. Por isso que eu acho que não vejo muito problema, de repente, você assistir um filme e depois você lê o livro. Não tem problema nenhum, depende de cada pessoa. Mas deixa eu falar mais algumas curiosidades a respeito do filme, do diretor. O diretor desse filme, oh meu Deus, eu queria tanto estar com o nome dele aqui. O diretor desse filme, ele dirigiu também um outro filme baseado numa obra do Stephen King, num conto chamado O Nevoeiro. Esse conto, ele está no livro Tribulação de Esqueletos. E falam que é um conto muito bom, eu não li ainda. E falam que o filme é bom também, não sei. E um outro filme que ele dirigiu também, isso já foi nos anos 90, Um Sonho de Liberdade, que é aquele filme sobre uma prisão. Eu não lembro direito a história agora, mas parece que é um cara que foi traído pela esposa. Posso estar falando a maior besteira do mundo, não me levem a sério. Parece que ele foi traído pela esposa e ele é acusado de ter matado a esposa e o amante. Eu não sei se é isso que acontece, e ele acaba indo para a prisão. Então é um filme muito legal e eu não li o conto também. Só que eu já tenho o livro Quatro Estações. O livro Quatro Estações contém o conto do Sonho de Liberdade, né? E eu acho muito legal, cara, porque quase todos os livros do Stephen King e até mesmo os contos do Stephen King viram filmes ou séries, né? E eu acho que na grande maioria dos filmes, acho que os filmes são bem sucedidos. Tem um filme ou outro, por exemplo, como o Christine, que eu já tinha dito na semana passada. O Christine não foi tão bem adaptado. Assim, o diretor mudou demais a história, o roteirista, sei lá, eles mudaram demais a história e não deu
o impacto que o livro tem, tá? Apesar de pegar o miolo central da Christine, do que ela é. Isso daí foi mantido, mas muita coisa foi tirada de fora e outras foram acrescentadas e o resultado final, para mim, não foi satisfatório. Bom, falando um pouco da história do livro, o livro vai contar a história de um guarda, o Paul Edgecombe. O Paul Edgecombe, que é estrelado pelo Tom Hanks no filme, ele está num asilo, tá? Ele é um senhor muito velho mesmo, e ele conta a história dele, ele resolve contar a história dele da época que ele trabalhava na penitenciária de Cold Mountain, na Louisiana, né? E nessa época ele era o chefe dos guardas, e sendo chefe dos guardas de um bloco, tá? O bloco E, e nesse bloco é onde acontecia as execuções dos prisioneiros condenados à morte, né? Que estavam no corredor verde, né? O corredor da morte, que eles chamavam de corredor verde. Então ele foi chefe desse bloco e dos guardas, né? E ele presenciou 72 execuções na vida dele. E parece que... Bom, eu ia falar um spoiler agora, mas ainda bem que eu peguei... não posso falar o que eu ia falar. Mas então, daí o que acontece? Chega na penitenciária um prisioneiro, ele é o John Coffey, ele é um cara enorme, ele tem 2,5 metros de altura, e ele é um cara gigante em todos os aspectos. No filme dá até para ter uma dimensão de quanto esse cara é grande, né? E ele é um cara que, tipo assim, ele tem como traços, como características, uma certa doçura. Ele é um cara, assim, que você olha para ele e você fala assim, meu, esse cara não pode ter assassinado 2 crianças, 2 meninas gêmeas, ter estuprado elas e matado, sabe, friamente. Você olha para ele, ou lendo o livro, você fala, não é possível que isso pode ter acontecido, né? E assim, e ele é condenado por isso, né? Por ter matado 2 crianças. Porque quando a polícia, juntamente com o pai das garotas e o irmão das garotas, vão atrás no encalço do assassino, né? Eles encontram Então, o John Coffey, ele é encontrado com 2 crianças no braço, com 2 gêmeas, e 2 irmãs gêmeas, né? 2 crianças mesmo, e elas estão todas ensanguentadas, e tipo, a polícia olha para ele com 2 meninas no braço e fala, meu, esse cara matou as 2 crianças, né? E estuprou elas. Então não resta muita dúvida de que ele é o assassino e ele foi condenado à morte. Daí ele vai parar lá na prisão. Beleza. Daí quando ele chega lá na prisão, ele acaba conhecendo Delacroix, que é um outro preso. E esse Delacroix, ele também estuprou uma menina e acabou matando mais 5 pessoas, 5, 6 pessoas num incêndio, porque ele tacou fogo na menina e o fogo acabou se alastrando e acabou matando mais 5, 6 pessoas. E por aí vai. O legal desse livro é que tipo, Stephen King desenvolve muito bem as personagens, tanto dos prisioneiros quanto dos guardas, e tipo, ele cria assim, uma atmosfera muito legal, tanto no livro quanto o filme mostra muito bem isso. O que acontece? Tem um outro personagem famoso no livro, que é o Sr. Gizos. O Sr. Gizos é um ratinho, tá? E é um ratinho que faz malabarismos, ele parece um ratinho de circo. E eu, honestamente, lendo o livro, achei o ratinho uma graça, assim, sabe? Eu achei ele muito fofo, porque eu gosto muito de animais, né? Eu tenho 3 gatos aqui em casa, só para vocês terem uma ideia. E eu gosto muito de animais e acabei assim me apaixonando pelo Sr. Gizos, né?
E ele rouba a cena no livro mesmo, assim, algumas cenas, assim, é muito legal. E o Senhor Guizos, tipo, guarda surpresas pro resto do livro. É muito interessante, eu não posso contar. Eu não posso falar muito mais a respeito do livro. A história realmente é de um cara que matou duas meninas e ele é levado para a prisão. E o que eu posso falar além disso que eu contei até agora é que ele tem poderes paranormais, tá? Eu só vou contar o primeiro dos poderes que ele acabou revelando, que é logo no começo do livro, que é quando Paul Edgecombe chega na penitenciária e ele está com uma infecção urinária muito forte, muito forte. Ele diz assim no livro que essa infecção dói mais do que uma dor de pedra no rim, só para vocês terem uma ideia. E falam que a dor de pedra no rim é uma das mais fortes que a gente pode sentir na vida, né? Só que essa dor era pior porque ele chegou a ter pedra no rim na vida dele e ele fala que a dor que ele sentiu na infecção urinária era pior. Era como se ele tivesse vidros, quando ele estava urinando, é como se vidros tivessem saindo pela uretra, assim, rasgando tudo. Então era uma sensação que ele gritava de dor quando ele urinava e por aí vai. Aí ele tipo chega perto do John Coffey que está na cela e o John Coffey pede para ele se aproximar. Só que até então o Paul Edgecombe ele não conhece direito o John Coffey e ele fica desconfiado, mas mesmo assim, pela insistência do John Coffey, por ele transparecer um ar de confiança, o Paul acaba cedendo e ele vai na direção do John Coffey. E o John Coffey acaba palpando a virilha do Paul e daí ele cura o Paul pelo toque da mão e talvez por algum poder sobrenatural, seja lá, pode ser um poder espírita ou outro tipo de poder que emana dos céus, ou seja lá de onde for, ou dele próprio, né? Não ficou muito claro de onde vem esse poder. Para mim me pareceu que ele era um grande médium, né? Essa que é a verdade, na minha opinião, tá? Mas assim, o livro não fala que ele é um grande médium, fala que ele tem assim poderes, né? E ele cura o Paul, assim, em 5 minutinhos o Paul tá novo em folha. Não tá sentindo mais dor nenhuma na virilha, no pênis e por aí vai. E é isso. Ele cura o Paul. E daí outras coisas vão acontecendo no decorrer do livro. Acontece um incidente com o ratinho, com o Sr. Guizos, e acontece um incidente também com a mulher do diretor da penitenciária. E só vocês lendo o livro ou assistindo o filme para vocês descobrirem o que acontece, tá? O filme e o livro é muito lindo. Só que eu vou falar um negócio aqui que tipo, eu não queria dar nota 4 estrelas pro livro. Eu queria dar nota 5 estrelas, porque no final a história cresce muito e é uma história belíssima. E nas 3 últimas linhas eu chorei, só para vocês terem uma ideia. E eu não sou de chorar fácil, eu não sou uma pessoa que chora fácil, sabe? E eu acabei chorando nas 3 últimas linhas do livro. Então eu acho que esse livro seria tipo 4 estrelas e meia a minha nota final. Por que eu não estou dando 5? Porque eu acho que tem alguns momentos no livro que a história fica um pouco cansativa, que o desenvolvimento da ação é um pouco lento demais, apesar de não ser... Não estou falando de que tem que ser um livro de ação, não é isso. Eu estou falando da ação em si, das coisas, para as coisas acontecerem, elas demoram muito para acontecer, e isso é uma característica do Stephen King, como eu venho falando em todos os vídeos que eu gravo a respeito do Stephen King, que ele é muito prolixo, mas eu acho que tipo, a prolixidade dele acaba atrapalhando em alguns momentos,
Dependendo do livro atrapalha mais, dependendo do livro atrapalha menos. Nesse livro eu acho que teve um meio termo aí. Então eu me sentia às vezes lendo o livro e falava assim, puxa, mas que saco, né? Não anda a história, não vai a história. Então, como a história, o final é muito bom, como o livro do meio para o fim, ele cresce muito, assim, a história fica cada vez mais interessante, mas não anula essa morosidade que o livro tem. Então, justamente por isso, eu gostaria de dar 5 estrelas, mas eu não posso fazer isso. Vou dar 4 estrelas e meia, tá? E é isso. É um livro fantástico. Acho que todo mundo que já viu o filme pode ler o livro tranquilamente, que vocês vão gostar demais, eu acredito. E quem não viu o filme, assistam o filme, que o filme é espetacular. O filme é muito bem adaptado, o contrário do que acontece com o Iluminado, que no Iluminado do Stanley Kubrick, o roteirista, eu não sei se o próprio Stanley Kubrick mudou demais a história. Eu estou falando que em termos de adaptação, A Espera de um Milagre foi não só bem dirigido, como muito bem adaptado. O que acontece no filme do Stanley Kubrick é que ele foi muito bem dirigido, mas muito mal adaptado. Então esse filme aí, em termos de filmes do Stephen King, eu acho que é o melhor filme que eu já vi até agora do Stephen King, tá? Então, para quem não viu o filme, assistam. Para quem não leu o livro, leiam, que vocês vão gostar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha e até uma próxima, pessoal. É isso aí, até mais.